Olá, mais uma vez aqui juntos na nossa TV Araxá Educa para falar um pouquinho mais de Matemática Maker. Professor Alírio com vocês. Programa GeoGebra. Se você assistiu à última aula, você percebeu que a gente começou a falar um pouquinho desse programa, que é um programa que vai nos ajudar a entender melhor a matemática e ele está disponível na internet de forma gratuita. Você pode usar ele online, você pode baixar ele para o seu computador, seu tablet, até mesmo celular. E pode usá-lo no dia a dia, nas suas tarefas, nos seus exercícios de matemática, ligados ao plano cartesiano, ligados à geometria, ligados à álgebra também. Mas ele é mais voltado para geometria, tá bom? Bom, na última aula começamos a ver o programa GeoGebra, né? Falamos em plano cartesiano, tá bom? Só relembrando, o plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes, tá? E ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Ora, para vocês terem uma ideia, graças a essa invenção, né, essa modalidade do René Descartes ter descoberto lá atrás, que foi possível os geolocalização de hoje em dia, né? Como é que o satélite, você pega o Google, você aperta lá a sua localização. Na verdade, é uma distribuição de sinais para satélite. Os satélites fazem uma triangulação, né, e vê qual que é a sua posição aqui na Terra. Lembrando que não basta uma informação, eu preciso de duas, né, ou mais informações para localizar um determinado ponto. Então tá aqui, ó. Essa aqui é um exemplo, né, do plano cartesiano. Ele é formado por um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o eixo y. E esse eixo x, né, sem querer entrar muito em detalhes, ele é chamado de eixo das abscissas. E o eixo y é chamado eixo das ordenadas. Para eu indicar a localização de um ponto, eu preciso dar duas informações. Em que posição que ele se encontra no eixo x e que posição ele se encontra no eixo y. E esse ponto, essa informação, é chamado de par ordenado. Vamos ver isso? Então está ali, ó, P, entre parênteses, x, vírgula, y. É assim que a gente informa a localização de um ponto. A letra maiúscula indica o ponto, porque eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Cada ponto desse aqui no plano tem uma coordenada, tem uma indicação, tem uma localização diferente, ok? E sempre, né, por padrão, o x vem primeiro. Então eu tenho aqui, ó, ponto A. Qual seria então a coordenada? Qual seria o par ordenado que indica a localização exata do ponto A? Seria assim, ó, descendo em direção ao eixo, eu tenho informação 2, tá? Então, o ponto A tem coordenada, né, 2 em x e tem uma coordenada 6 em y. Basta eu escrever isso ali, ó, a 2,6. Então indica que ele está a duas unidades da origem do eixo x, ó, 2 está aqui, ó, 1, 2, né, ó, a origem é o 0, 0. Encontro dos dois eixos, nós chamamos de origem. Origem do plano cartesiano, origem do meu sistema. É o ponto 0, 0 aqui. Eu andei 1, 2 para chegar em A, né? E ao mesmo passo eu tive que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades no eixo Y. Então, coordenadas do ponto A, 2, 6. Depois, ponto B. Cadê o ponto B? Ponto B está aqui, ó, né? Então, qual seria a minha informação em relação ao eixo x? Está aqui, ó, desce em direção ao eixo x, 1. Então, eu tenho a coordenada 1 para o eixo x. E, ao mesmo tempo, vindo em direção ao eixo y, eu tenho a coordenada 2 para o ponto B. Ou seja, eu tenho o ponto B tem a seguinte coordenada cartesiana, né? Porque do plano cartesiano, coordenada cartesiana 1,2. 1, 2. 1 em x, 2 em y. E assim sucessivamente com os outros pontos, tá? Essa tela já é uma tela do nosso programa GeoGebra, tá? Ponto C, temos aqui o ponto C. O que fala o ponto C? Em direção ao eixo x, ele vale
5. Em direção ao eixo Y, ele vale 1, tá? Então tá ali, ó, 5, 1. Professor, se eu colocasse só uma informação, por exemplo, C é igual a 5. Ó, C é igual a 5, ele poderia estar em qualquer posição nessa linha aqui, concorda comigo? Aí não daria a definição que eu preciso. Esse ponto aqui, ele é assim, ele é 5 em X, mas ele é 1 em Y. E é isso que define esse exato lugar. Caso contrário, ele poderia estar em qualquer lugar nesse eixo vertical. Quem que é o próximo ponto? É o ponto D. Então aqui, ó, em vindo em direção a X, eu vejo a coordenada 3. Vindo em direção a Y, eu também vejo a coordenada 3. Então ficou fácil. Ponto D, 3, 3. Ou 3 em X e 3 em Y. Lembrando que o X vem sempre em primeira posição. E depois o ponto E, tá aqui, ó, 6 em X, 5 em Y. Tá lá, 6 em X, 5 em Y. Continuando, vamos à prática usando o GeoGebra, tá? Essa é a logo, né? A logomarca do nosso programa. Você pode baixar o programa para o seu PC, para o seu notebook, para o seu tablet, até mesmo para o seu celular, tá? Mas ele tem como acessar ele, ó, www.geogebra.org, a gente acessar ele na internet. E aí eu posso usar ele na internet, não preciso baixar nada no meu programa, tá bom? Então fica assim, ó, geogebra.org, tá, /classic, inglês, classic, né? CLASSIC mudo, geogebra.org/classic. Aí você vem para essa tela. Aí nessa tela você tem como usar o GeoGebra, tá? Aqui esse primeiro íconezinho está mostrando aqui, esse primeiro ícone aqui, ó, está mostrando a letra A e um ponto, né? Ou seja, ele está falando dos pontos. É porque no momento que eu congelei a tela, eu estava usando a indicação do ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Os 3 pontos marcados na tela, tá? Quais são as coordenadas do ponto A? Então tá aqui, ó, 3 em X, né, ó, primeiro X, 3 em X, 2 em Y, tá aqui, ó, 3, 2. O próprio programa já te dá os valores de cada ponto que você clica. Você clicou no ponto lá na tela, se você tiver nessa opção de marcar um ponto, tá? Ele vai marcar o ponto e você vai em seguida, tá bom? Depois, eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Estão vendo aqui? Tem pontos espalhados no meu plano inteiro. Lembrando que aqui não está muito visível, mas aqui está um eixo na vertical e aqui nós temos o eixo na horizontal, tá bom? Lembrando que as coordenadas cartesianas, cada vez que eu clico lá e marco os pontos, elas ficam aqui, ó, ficam visíveis para você, nesse ponto aqui, tá bom? Sempre vai ficar visível para o aluno aqui, onde é que eu estou marcando aqueles pontos lá, ok? Vamos lembrar da definição de triângulo equilátero, né? Em seguida vamos desenhá-lo no programa GeoGebra. Há algumas aulas atrás nós falamos do triângulo equilátero. Vocês lembram da palavra equilátero? Vocês lembram? É o triângulo que tem 3 lados com a mesma dimensão, é isso? Então tá lá, ó. Os 3 lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, a mesma dimensão. Por isso que tem esses tracinhos aqui, ó, indicam que esses lados têm a mesma dimensão. Que dimensão que nós colocamos? Ele colocou aqui, né, no desenho A. Professor, mas A não é dimensão, A é uma letra. Sim, vocês vão aprender a partir do 6º ano que às vezes eu posso representar a medida por uma letra, tá? Então A indica essa distância, o A indica essa distância daqui até aqui. E essa distância daqui até aqui? Também vale A. Essa distância daqui até aqui? Também vale A. Se eu falar para você que A é igual a 10 centímetros, então aqui eu tenho 10 centímetros, aqui de novo é o A, 10 centímetros, e aqui de novo A, 10 centímetros. Se eu falar assim para você, mas A agora vale 13 centímetros, pode? Pode, né? Então, essa distância daqui até aqui, ela vale A? Ela vale 13. Aqui embaixo, 13 também. E do lado, a mesma medida, 13. Ou seja, o triângulo tem 3 lados com a mesma dimensão. Este é um triângulo equilátero. E os ângulos internos? Nós já estudamos sobre isso, né? Os ângulos internos de um triângulo equilátero também são iguais, são congruentes, que a gente chama 3 ângulos congruentes de 60 graus. Então tá aqui, ó, 60, 60 e 60. Bom, aí lá no programa GeoGebra, vocês vão escolher esse íconezinho, tá vendo? Ó, escolher esta opção aqui, ó, já mostrei aqui, ó, apontei aqui, ó,
que é esse desenhozinho de um pentágono, tá vendo? Que é o desenho de um polígono. Eu quero desenhar um polígono, tá? Tá, eu quero desenhar um polígono. Então você clica aqui, ele vai abrir a opção para você. E ele fala assim, ó, é um polígono regular? O que significa um polígono? Ó, regular, polígono. De novo, tudo escrito em inglês, tá bom? Tem a opção também de português, mas nós temos que ter conhecimento que a maioria dos programas hoje, todos eles são na linguagem inglesa, tá? Então, polígono regular. O que significa um polígono regular? Todos os lados têm a mesma medida. De que nós estamos falando? Do triângulo. Então, são 3. Assim que eu digitar o 3 aqui, que eu colocar o número 3 aqui, ele já entende que eu estou falando de um triângulo equilátero, tá bom? Então, tá lá, ó. Eu marquei o ponto A aqui e o ponto B aqui. Quando eu marquei essa distância de A até B, vejam bem, ó, eu saí do ponto 2, estava no ponto 2, e fui até o ponto 10. Não significa que o lado do triângulo tenha 10, porque se eu estou no 2 e andei até 10, eu andei só 8 unidades, tá? Então essa distância daqui até aqui tem 8. Automaticamente ele vai criar mais 2 lados de 8 aqui e vai formar o triângulo automaticamente para mim, tá bom? Então tá aí, ó. Se você olhar aqui, ó, aqui eu saí do 2, fui até o 10, eu andei 8. Vocês vão perceber que essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui e é a mesma daqui até aqui. Eu cliquei o ponto A, eu escolhi o ponto A, eu escolhi o ponto B, mas eu não escolhi o ponto C. O ponto C eu disse para ele o seguinte, ó, eu quero um triângulo equilátero. Ele automaticamente criou a informação do ponto C, tá? Então, tá aqui o ponto A, 2, 2, ó, 2 em x, 2 em y. Tá o ponto B, 10 em x e o mesmo 2 em y. E o ponto C ele criou e aí depois ele te dá as coordenadas do ponto C. Mas a ideia era criar um triângulo equilátero, tá? Vamos à prática, trabalhando com GeoGebra. Vamos lá? Ó, nosso programa GeoGebra já está aqui, né? Eu tenho alguns pontos marcados aqui. Isso aqui a gente estava usando na aula anterior, então eu vou desfazer, tá bom? Ó, vou desfazer. Eu vou pedir para ele mover, quero mover ele aqui um pouco mais para baixo aqui. E vou fazer o seguinte, eu não quero um triângulo agora não, agora eu quero um quadrado, tá? Então vem aqui, tá vendo aqui no símbolozinho, ó? O símbolo da figura, ó, do polígono, tá aqui, ó. Polígono, tá? Eu quero um polígono regular? Sim, eu quero um polígono regular. Tá? Então eu vou marcar os pontos, tá bom? Vamos desenhar um quadrado? Vou marcar um lugar qualquer aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, no ponto 2 e vou marcar aqui no ponto 7. Se eu sair de 2 até 7, eu andei quanto? De 2 até 7 eu andei 5. Então o lado do meu quadrado tem 5. A pergunta é, quantos versos você quer? Tá aqui, ó, 4, tá? Já tá marcado aqui. Acho que é porque eu tinha usado da outra vez. Então vou dar OK. Ok. Vocês viram que ele já fez o quadrado para mim? Eu não fiz mais nada. Eu só dei a medida do primeiro lado, ó. Tá em azul o A e o B. Esse eu criei. O resto, ele criou sozinho. Então, se ele considerou que daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, ele já criou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele já criou os outros lados, todos congruentes. O que significa congruentes? Tem a mesma medida, a mesma dimensão. Entenderam? Então eu posso fazer um desenho da figura que eu quiser, professor? Sim, sim, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos falar que agora eu quero desenhar, mas eu quero desenhar, vamos voltar aqui de novo, porque está com as informações aqui embaixo. Eu quero usar o polígono, eu quero usar um polígono regular. Eu vou dar a medida aqui do primeiro lado aqui, ó. Vou desenhar de 6 até 10. De 6 até 10 é quanto mesmo? 4. Então, meu lado tem 4. Quantos versos você quer? Eu quero 5 agora. Eu quero que ele desenhe um pentágono para mim. Que eu acho que o pentágono é a parte mais difícil, é o pentágono, né? De desenhar. A gente, quadrado é facinho, vai com a régua, né? Vamos ver para nós aqui o que ele faz? Ó, desenhou o pentágono para nós. Então, daqui até aqui tem 4, daqui até aqui tem 4, 4, 4, 4, tá? Só fiz o A e o B, só indiquei o primeiro lado, falei que o polígono é regular, ele já entendeu isso e já terminou de desenhar para nós aqui. Muito bom esse programa, não é? Nós vamos voltar em outros momentos com ele, nós vamos fazer outros momentos de aula, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse nosso programa GeoGebra. Aqui está a apresentação dos 3, né? Do triângulo, do nosso triângulo. E nós acabamos de fazer a prática, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Eu aguardo vocês na próxima aula, novos assuntos e mais para frente a gente volta de novo no programa GeoGebra. Obrigado a todos vocês, tá? E tenham todos bons estudos.